Uma ameaça de terceira guerra mundial, de uma guerra nuclear, significa possivelmente a extinção da espécie humana. A gente não deve perder de vista os problemas do Brasil, mas também a gente não pode deixar de olhar os problemas do mundo. E o que eu quero dizer com problemas do mundo? O que está acontecendo nas relações internacionais e que podem ameaçar o nosso planeta. E aqui eu vou me restringir muito mais às superpotências militares e econômicas. E também, quando eu falo em ameaça, eu estou me referindo a uma possibilidade real. A possibilidade de uma terceira guerra mundial. E falar em terceira guerra é pensar, é refletir num fantasma assustador. O fantasma de uma guerra nuclear. E por que não dizer o pesadelo de um apocalipse atômico? Uma observação. O medo é uma emoção que faz parte do ser humano. Falar de um possível apocalipse nos assusta. Mexe com o nosso instinto de autopreservação. Uma ameaça de terceira guerra mundial, de uma guerra nuclear, significa possivelmente a extinção da espécie humana. Por isso que esse assunto faz emergir, faz aparecer os nossos medos. E muitas vezes, para fugir desse medo, muitos preferem não ver, não encarar ou negar a realidade. Mas isso é normal. Voltando. Mas antes de tudo, a gente precisa de um contexto. Um breve contexto histórico. A gente sabe que entre 1914 e 1918, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Milhões morreram na Primeira Guerra, durante e depois dela, especialmente por causa da gripe espanhola. Entre 1939 e 1945, tivemos a pior guerra dentre todas as guerras da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. E aqui vale lembrar do Japão e da Itália, aliados de Hitler. Do outro lado da guerra, os Estados Unidos e seus aliados. Resultado dessa tragédia humana, cerca de 55 milhões de mortos. Quem viveu naquela época ou participou da Segunda Guerra Mundial acreditava, tinha quase certeza que vivia o fim dos tempos. Toda guerra revela o que tem de pior no ser humano. Mas teve um outro povo, uma outra sociedade que conheceu o inferno de Dante aqui na Terra. O povo do Japão. Em outras palavras, mulheres, homens e crianças japonesas viram o apocalipse nuclear. Os Estados Unidos tinham lançado a primeira bomba atômica da história. Hiroshima e Nagasaki praticamente desapareceram. Só em Hiroshima, quase 250 mil pessoas morreram em segundos. Fim da Segunda Guerra Mundial. Nascimento da Guerra Fria. Até o final dos anos 80, Estados Unidos e a antiga União Soviética vão viver uma disputa de força e de poder. Uma queda de braço ideológica e militar. A ideologia socialista contra o capitalismo ocidental. O mundo ficou praticamente dividido entre dois blocos. De um lado, países capitalistas e de outro, países socialistas. E na década de 60, por muito pouco, essas duas potências não entraram numa guerra atômica. O tempo passou. Com o grande colapso da União Soviética e de todos os blocos de países que apoiavam, o mundo se aliviou. Um alívio de vida, de esperança para a espécie humana. A antiga União Soviética voltou a ser Rússia e entrou no mundo capitalista. A Guerra Fria parecia ter chegado ao fim. Parecia que o mundo ia ter paz. Parecia que o mundo não teria mais uma ameaça de guerra nuclear. Parecia, apenas parecia. Por que digo isso? Os fatos demonstram que a Guerra Fria retornou. Antes de continuar, peço para você se inscrever no canal. Depois, aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos. E se você gostar deste vídeo, deixe o seu like. E claro, compartilhe em suas redes sociais. Isso é importante para o YouTube divulgar nossa mensagem. Agora, continuando. Para gente como nós, pessoas como eu e você, é necessário às vezes um certo esforço. Esforço para tentar compreender o que está acontecendo no mundo. É fácil? Não. Por isso que de vez em quando temos que olhar a história. Olhar o passado para tentar compreender o presente. A Guerra Fria, de certo modo, é uma batalha de discurso, um bate-boca. Em outras palavras, uma Guerra Fria começa com esses pequenos e grandes movimentos. Movimento militar e político. E no caso de uma Guerra Fria, basta um pequeno erro para a gente ter uma guerra nuclear. No século XXI, dificilmente teremos uma guerra convencional entre superpotências. Pergunta, isso pode acontecer ou está acontecendo? Está acontecendo. No meu ponto de vista, sim. Vamos ver os últimos acontecimentos. Os Estados Unidos resolveu instalar um sistema antimísseis na Coreia do Sul. E o que foi que disse o governo americano para justificar essa movimentação militar
nuclear lá na Coreia do Sul. Nossa intenção é proteger a Coreia do Sul e a paz no mundo. Nosso inimigo é apenas a Coreia do Norte e o seu ditador. Será que é verdade? Ou melhor, até onde é verdade ou mentira? Uma coisa é certa: a China não acreditou nas boas intenções dos americanos. E o governo chinês não está sozinho nessa suspeita. A Rússia também entendeu que esse sistema antimísseis instalados na Coreia do Sul também é uma ameaça na região. E para colocar mais lenha na fogueira da Ásia, o governo americano aplicou sanções contra o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Não se trata de sanções contra o país Coreia do Norte, mas contra a pessoa do líder daquele país. Curiosidade: quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, usou uma estratégia mais ou menos parecida. Colocou quase tudo nas costas de Saddam Hussein. Será que nós já vimos esse filme? Mas ao contrário do Iraque, a Coreia do Norte tem bombas. Bomba atômica e bomba H. Apoiada nesse poder nuclear, a Coreia do Norte revidou. A Coreia do Norte fez seu espetáculo militar. Fez testes com mísseis de médio alcance, lançados por submarinos. Mas nesse caso, os mísseis não possuíam ogivas nucleares. Mas a Coreia do Norte mostrou que não leva ameaças para casa. Minha opinião, ou melhor, minha interpretação: o principal alvo dos Estados Unidos não é a Coreia do Norte, é a Rússia. Caso ocorra uma guerra e os Estados Unidos ganhem a Coreia do Norte, ele vai ganhar mais poder nas fronteiras da China e da Rússia. Uma coisa que o governo chinês e russo não querem em hipótese alguma. A OTAN precisa de guerra para poder sobreviver. Por isso que a OTAN precisa ficar constantemente demonizando a Rússia. Por isso, tanto movimento militar justamente nas fronteiras russas. A tensão aumenta, mesmo com toda a vontade de não acreditar. Enquanto isso, Rússia e China vão se aproximando. Inclusive já fizeram um pequeno exercício militar em conjunto. Essas duas potências nucleares estão juntas contra os Estados Unidos. Pelo menos contra as ameaças americanas. Para você ter uma ideia, a China já colocou abertamente para a imprensa internacional que é contra as sanções que os americanos colocaram contra o líder da Coreia do Norte. Coreia do Norte, sua vizinha e aliada. O governo russo também não perdeu tempo em suas declarações. O porta-voz da Rússia declarou que a presença dos americanos lá na Coreia do Sul é uma ameaça à paz na região. Mas o governo americano continua em movimento. E como os aliados não falam nada, os Estados Unidos botam mais lenha na fogueira. Mas qual seria a lenha dessa fogueira? O governo americano vai mandar mais soldados para a Polônia, ameaçando a fronteira da Rússia. O governo russo não perdeu tempo. Já declarou que não vai aceitar toda essa movimentação ali pela Polônia e pelos países do leste europeu. E ameaçou retaliar todo esse movimento militar do governo americano. E para completar esse cenário de uma guerra fria ou de uma possível terceira guerra mundial, além da China, a Rússia vai se aproximando de novos aliados. A Turquia namora com os russos. Detalhe: o petróleo russo tem sido uma moeda forte nessas alianças. Uma moeda que tem desagradado a Arábia Saudita. A Arábia, aliada dos Estados Unidos. É claro que tudo isso que eu estou compartilhando com você é um resumo do que está acontecendo. A temperatura entre as superpotências nucleares está fervendo. Armas estão sendo aprimoradas. Interesses econômicos e políticos estão nos levando ao apocalipse nuclear. E talvez a guerra saia do controle. Talvez a radiação das bombas se espalhe pelo planeta. Mas aqui estamos no talvez. Felizmente, uma terceira guerra, uma guerra nuclear, é uma possibilidade real. O mundo pode estar perto de um apocalipse nuclear. Infelizmente, pela ganância e pela burrice do ser humano, ou de alguns seres humanos. Se há uma esperança, eu quero acreditar nisso. Como viver sem esperança? Quero ter a esperança que humanos inteligentes possam estar lá nos governos das superpotências tentando o diálogo, buscando acima de tudo a diplomacia. Diplomacia é, acima de tudo, diálogo. Mas aí vem uma pergunta: e se tudo já foi premeditado? Em outras palavras, e se tudo foi combinado antes de acontecer? Mas como assim, Carlos? Os poderosos desse mundo já teriam uma espécie de estatística. O número X ou Y de quantas pessoas vão morrer e de como seria a ordem pós-apocalíptica. Mas é uma pergunta sem resposta e que cada um de nós possa refletir sobre isso. E acima de tudo, nunca perder a esperança. E é a partir dela, sempre será, que eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.